Nós sabemos, Senhor Pai, a profundidade da Tua palavra, Senhor Deus, infinita, pois ela, Senhor Pai, expressa a Tua mente, Senhor Deus. Nós conhecemos também, Senhor Deus, a nossa ignorância, Senhor Pai, incapacidade, limitações, Senhor Deus, de tal maneira que nós pedimos o poder do Teu Espírito, para não só, Senhor Pai, ouvirmos, mas sermos transformados pela Tua palavra. Ó Deus, não há uma profundidade, Senhor Pai, em nossas mentes correspondente à Tua palavra, Senhor Pai. Ainda vivemos numa geração cada vez mais superficial, Senhor Pai. Então, Senhor Pai, que nós nos sentemos diante do Teu Filho, Senhor Deus, ó Pai, como Maria fazia, Senhor Pai, atenta, com o coração, Senhor Pai, aquietado de todas as coisas, para desfrutar daqueles momentos únicos com o Teu Filho, Senhor Pai. Ó Deus, que nós venhamos, Senhor Deus, ser como aquela criança recém-nascida que Pedro diz que anseia pelo leite, Senhor Deus, que nós nos aproximemos da Tua palavra dessa forma, porque Tu és o nosso pastor, Senhor Pai, mas Tu não nos guia através de vozes, nem de sonhos, Tu nos guia através da Tua palavra, Senhor Pai. É lá, Senhor Deus, que nós vemos o cajado do pastor, a face do pastor, e caminhamos junto com o pastor, com o nosso pastor, com todas as situações diferentes, Senhor Pai, que cercam a vida das pessoas aqui hoje, ou que vão de maneira diferente alterar, ó Deus, o que estamos vivendo hoje em nossas vidas. Que nós, Senhor Pai, confiemos totalmente nosso coração e mente ao Teu Espírito, e que Ele encha, Senhor Deus, da Tua verdade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Esses dias, alguém na internet me perguntou, alguém muito interessado e empolgado com milagres, se eu acreditava em milagres, se Deus estava fazendo milagres hoje. Me perguntou sobre a passagem de um cego, e a verdade é que hoje, como naqueles dias, fica evidente que há realmente como você ver algo e não ver, não é? Poucas partes da Bíblia são tão mal conhecidas como os milagres de Jesus. Grande parte das pessoas olham para isso exatamente com o mesmo olhar que as pessoas olharam há 2000 anos atrás, e Jesus dizia que eles, vendo, não viam, se cumprindo o que o profeta Isaías disse. Há um perigo enorme de nós passarmos a vida assim. E eu quero falar então sobre 4 cegos que há na Bíblia, já que a pessoa perguntou sobre uma passagem só, e ela estava focada exatamente num foco autointeressado, distante daquilo que Deus quer nos ensinar, ao colocar, registrar para nós esses milagres que autentificavam o seu filho, mas iam muito mais além na doutrina de quem ele era, de como isso eram apenas sinais do reino, né? Uma placa para a coisa em si, e não a coisa na qual nós buscamos. Ninguém se deleita em sinais e placas, mas estamos atentos para onde essas coisas nos apontam na palavra de Deus. Então há uma diferença enorme entre ver e realmente enxergar, né? Todos os cristãos nominais declaram Cristo sendo muitas coisas, mas parte deles nunca tiveram seus olhos abertos. Eu já fiz muitos casamentos, não é? E eu já fiquei olhando tantas vezes para um noivo que assistia com olhos ansiosos, depois espantados, né? Eu diria que uma espécie de visão beatífica, né? De sua noiva aparecendo, né? Entrando finalmente na igreja, onde o casamento está sendo feito, no final do corredor com o pai dela, e finalmente o noivo vê a sua noiva, e aqui mesmo, nesse lugar, em 26 de maio de 90, foi assim comigo quando eu tinha 21 anos. Então, quando eu vi o que seria a minha futura esposa, Cláudia, e eu conheci a Cláudia há 4 anos,
já, não é? Mas apesar de ter visto tantas vezes, não é, a minha esposa, durante aqueles 4 anos, vê-la novamente naquele momento único, lindo, e com os acordes de uma obra de Vivaldi que eu amo, né, que são as 4 estações de Vivaldi, que foi composta, se não me engano, em 1723, e é uma das coisas mais belas que o ser humano já compôs, não é? Tem 4 partes, deve ter uns 40 e poucos minutos, né? E são as 4 estações. Ele escreveu algo a respeito delas, o que não é muito comum para ele estar assim no auge da música barroca, né? E um dos maiores compositores. É um concerto de violinos, e a primeira estação é a primavera. Por acaso é a mais conhecida. Começa com um allegro, depois um largo. Ele faz umas mudanças assim, o allegro é em mi maior, depois o largo em dó sustenido menor, e depois no final ele volta para um allegro incrível em mi maior de novo. Então, quando eu comecei a ouvir as músicas dessa primeira estação, né, da obra de Vivaldi, e você não pode recapturar exatamente nunca mais aquele momento, mas muita coisa deve ficar para sempre daquele momento. Talvez seja um dos maiores problemas dos seres humanos, que eles querem encapsular momentos para repetir, e quando eles não conseguem fazer isso, eles acham que o sentimento que eles tinham antes não é a mesma coisa mais, mas na verdade o amor amadurece em nossos corações, não é? E ele toma formas mais maduras, não é? E eu diria mais calmas, mas isso não é ruim, não é? Pelo contrário, é uma bênção. Quando alguém vai pilotar um avião pela primeira vez, ele fez o curso, ele pilotou ali do lado, olhando quem sabia realmente, mas quando pela primeira vez ele vai realmente comandar um avião, imagine a sensação, a tensão, não é? Como o coração dele está. E ele é óbvio que fez aquilo tudo porque ele amava voar, mas ele está com o coração batendo rápido demais, está cheio de adrenalina, porque ele vai pilotar pela primeira vez sozinho, não é? Mas é óbvio que um piloto, um grande piloto, depois de 40 anos, ele ama pilotar tanto quanto amava, se não ama muito mais. Agora ele conhece as artes de voar, e ele já voou bastante. Certamente quando ele senta na cabine do avião, ele não está com as mãos frias e o coração agitado, com as mãos tremendo. Ele pilota há tanto tempo, e ele de certa forma pode até desfrutar melhor o voo. E você pode dizer assim, ele não está sentindo aquela coisa que ele sentiu pela primeira vez, mas isso não quer dizer que ele ame menos voar. É que ele agora se tornou um piloto maduro, e que por todas aquelas sensações, muitas das vezes exageradas, das primeiras vezes que ele pilotou não estão mais lá, ele pode realmente voar não só melhor, mas como pode apreciar, desfrutar. E é isso que acontece. Mas apesar disso, há um conselho de pai para um filho em Provérbios 5, 18, 19, que diz que esse amor deve se tornar mais maduro, não é? Cada vez mais adulto, não é? Mas que deve estar lá. Ele diz assim: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como a cerva amorosa, a gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Provérbios 5, 18, 19, né? Então eu posso olhar para minha esposa depois de todos esses anos e me alegrar, não é? E agradecer a Deus, porque eu fico pensando, meu Deus, não é? Tu criaste essa pessoa e preparaste ela
para encher a minha vida, e ela vai ser o ser humano mais próximo de mim por toda a história da minha vida. E quando você enxerga o noivo, né, a noiva pela primeira vez, apesar de ele ter visto várias vezes antes, ele a vê de uma maneira totalmente nova. Eu vi alguém dizendo que certa vez estava próximo do seu casamento e estava conversando, brincando com seu pai, e ele perguntou: pai, e se a paixão acabar? E o pai dele, um homem sábio, não é? Respondeu: então, se apaixone de novo. E pela graça de Deus é isso que acontece nos corações dos filhos de Deus. Então nisso há um eco, não é? Há um eco de um antigozo. Eu outro dia estava vendo um trabalho, um trabalho feito por um fotógrafo, que era uma coleção de fotos poderosa de noivos vendo sua noiva pela primeira vez no dia do casamento, ou seja, quando a noiva estava chegando na igreja, né? E é óbvio que isso me fez lembrar do meu próprio casamento aqui mesmo, né? Nesse lugar. Eu tinha 21 anos, então já faz bastante tempo, né? E sempre que eu vejo então um casamento assim, esse olhar único do noivo para a noiva quando ela chega, e eu lembro para onde tudo isso aponta, né? Eu vou lá atrás e lembro da primeira vez que isso aconteceu, quando Adão viu Eva pela primeira vez. Ele faz a primeira canção de amor que esse mundo já ouviu. Deus, de uma maneira muito sábia, ele não fez uma mulher para Adão. Deus primeiro mandou Adão colocar nome em tudo que ele tinha criado. Sabe, Deus, antes de nos dar algo, Ele nos prepara para algo que Ele nos dá, não é? Ele prepara o nosso coração, o Espírito Santo soberanamente, então, para nós vermos, por exemplo, a beleza de Cristo, então sermos atraídos irresistivelmente, faz um chamado eficaz. Então, Deus faz isso, e Deus fez com Adão, porque Deus fez ele dar nome a todas as coisas, e Adão percebeu, ao nomear todas as coisas, que só ele não tinha um par adequado, não é? Então ele deu lá o nome ao leão e à leoa, e foi dando o nome aos bichos, e Deus estava despertando o coração dele para algo esplêndido que Deus tinha deixado para o fim. E depois que ele tinha feito isso, depois que essa percepção estava clara de que tudo lá tinha um par adequado e ele não, então depois que Deus fez cair um sono sobre ele, tirou a mulher do homem e apresentou a ele. E ele finalmente fala algo que ele não falou em nada do que ele nomeou, apesar de ser tudo maravilhoso, não é? A natureza é maravilhosa hoje, debaixo do pecado, da maldição. Imagine como ela era no mundo sem pecado. Mas apesar disso, quando ele viu a mulher, ele disse assim: essa finalmente. Eu estava vendo que tudo tinha alguma coisa assim, mas não, essa finalmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tirada do homem. Gênesis 12, 23. Essa é a primeira música já cantada, o primeiro poema já dito, e você vê que é uma canção de amor, né? Adão fica todo poético aqui, né? Essa finalmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Adão, então, ele foi impressionado, ele foi ferido pela visão de Eva, como ele não tinha sido impressionado e ferido, nem se tornado um poeta com a visão de todas as outras coisas que Deus tinha chamado ele para nomear. E há então um antigozo nesse momento, em cada momento, quando um noivo vê sua noiva, não é? Como eu via tanto tempo atrás aqui, sua noiva em seu branco virginal, enquanto marcha, entra na igreja
uma marcha nupcial, né, de Mendelssohn. No meu caso não foi, eu falei que foi a primavera das 4 estações de Vivaldi. E então é sempre uma visão, quando eu estou fazendo um casamento, que me faz lembrar para onde isso aponta, quando Cristo vai apresentar sua própria noiva, quando finalmente ele vai olhar pela primeira vez para sua noiva, totalmente preparada, totalmente adornada, totalmente perfeita. Não é? Apesar dele estar trabalhando em todas as coisas para o bem da sua noiva. Como eu disse, eu vi a minha esposa, antes de ser minha esposa, durante 4 anos, mas quando eu vi naquele dia, tudo estava pronto, e assim vai ser, tudo deslumbrante, no reflexo perfeito da sua glória na igreja, envolta no branco virgem da justiça perfeita de Cristo, se aproximando do esbanjamento final das riquezas da sua graça, que vão ser derramadas para sempre sobre elas. E esse então é o último casamento. Não é? Lá no início teve o primeiro, o de Adão, e esse será o último. Certa vez, sempre as coisas apontam para algo muito melhor do que elas são, não é? Certa vez alguém me disse assim: mas no céu não vai casar, nem se dar em casamento, nem ter relações sexuais. Como vai ser? Eu pensei, como um cristão pode pensar assim? Não é? Isso é ter uma ideia e uma percepção espiritual de tudo o que Deus é em seu Filho para nós, tão pequena. Eu sinto que era como uma criança dizendo assim: o quê? Porque essa pessoa estava dizendo o seguinte: como é que o céu vai ser tudo que é tão maravilhoso se não tem casamento? Isso é tão ridículo, não é? Porque parece uma criança falando assim: mas quando a gente fica adulto, a gente não vai comer jujuba todo dia? Você diria, por que para uma criança assim? Você é criança. Quando você se tornar adulto, você vai ver que jujuba não é uma coisa tão maravilhosa assim, não é? Você não vai nem pensar muito em jujuba. Há tantas coisas muito maiores, prazeres maiores, e nós não vamos muito levar em consideração a sua ideia de que como será a vida sem jujuba, porque certamente isso não será a coisa que vai ocupar a sua mente e seus anseios quando se tornar um adulto. Você vai conhecer coisas tão maiores, prazeres tão maiores. Imagine a consumação da razão pela qual nós somos feitos. Tudo que aponta para isso é infinitamente mais distante do que uma criança pensar: como será a vida se eu não vou poder comer jujuba sempre, não é? E o Cordeiro receberá a recompensa do seu sofrimento e do seu amor, e a devoção infinita e adoradora da sua noiva imaculada. Assim, a Bíblia diz assim, Isaías 62:5: assim como o noivo se alegra com a noiva, aquela visão que eu falei que é meio beatífica, né? Quando a noiva chega no casamento, assim o seu Deus se alegrará em você. Então há esse arrebatamento conjugal, e ele está codificado na glória de Cristo, que foi manifestada em seus milagres. Os milagres de Cristo não são para nós, como essa pessoa: você acredita em milagres? Está empolgado com a ideia. E eu pensando, essa pessoa nunca viu o que os milagres eram, para onde eles apontavam, como eles eram sinais do reino, não é? Como de maneira nenhuma o objetivo dos milagres de Jesus era criar conforto simplesmente, ou acabar com a doença no mundo. Imagine, Jesus curou muitos cegos, eu vou falar a respeito disso, mas existia uma quantidade enorme de cego naqueles dias, muito mais do que existe hoje. Hoje todos nós chegamos a determinada idade, usamos óculos, começamos a cuidar da visão, e mesmo assim nossa visão vai decaindo. E então vem o que? Catarata, vem doenças dos olhos, mas nós temos tratamentos. Então nós tiramos a catarata, nós fazemos tratamento, usamos óculos e vamos
e vamos dando uma ajeitadazinha para continuar enxergando razoavelmente à medida que a idade vai passando, e como todos os outros órgãos, os nossos olhos estão decaindo. Então você vai ver que as pessoas que viveram atrás, por exemplo, eu já mencionei John Newton dizendo quando ficou cego, porque era velho, dizendo: olha, eu já vi tudo que tinha para ver no mundo. Deus decidiu que eu já vi tudo que tinha, está tudo bem. Você vai ver que quando você lê a Bíblia, todo mundo vai ficando cego na Bíblia. Jacó ficou cego, Isaac ficou cego, aí tentaram... ele pensou que podia enganar o pai. Você vai ver que quase todos os anciãos na Bíblia dizem que eles estavam cegos, quase sem visão, porque não havia essas maneiras de mitigar a perda de visão como nós temos hoje. Junte a isso a todos os problemas de cegueira realmente comuns até hoje. Sempre houve uma quantidade grande naqueles dias então de pessoas cegas e que não enxergavam. No entanto, Jesus não curou todos os cegos, porque o objetivo não era acabar com a cegueira, não era acabar com os paralíticos do mundo. Jesus poderia, o servo de um centurião que mandaram mensageiros porque ele estava doente, Jesus nem foi no lugar, porque aquele homem disse: não, eu não sou digno que você entre na minha casa, fale uma palavra e ele vai ficar curado. E foi assim. Então Jesus poderia simplesmente ter falado, se esse fosse o objetivo naqueles dias, dizer assim: todos os cegos da Palestina fiquem sarados, e todos ficariam lá onde estavam, nas suas casas, no campo, todos os paralíticos, todos os leprosos. Não é esse o objetivo dos milagres de Jesus. Não são centrados no homem, são sinais do reino, e sempre estão completamente tecidos com a teologia profunda que nós precisávamos, apontando para ele como Messias e nos ensinando a respeito dele. Então, assim, um homem pode olhar para sua esposa com olhos abertos e não vê-la como sua noiva, não vê-la como devia, como viu naquele dia. Nós podemos ver os milagres de Jesus e não vê-lo realmente. E aquela pessoa, tanto falando comigo sobre milagres, eu percebi que ela não tinha visto nunca nenhum desses milagres. Ela parecia muito com aquela geração de Jesus, que cada milagre ela estava tão interessada no pão multiplicado, que Jesus não multiplicou mais, e aquilo tudo apontava para ele como o pão da vida. Mas eles não podiam ver, eles não tinham olhos para ver. Os evangelhos narram 4 casos específicos de Jesus curando cegos. Essa pessoa estava falando comigo sobre um desses casos. Embora, em vez de eu falar ou fazer um sermão sobre cada um deles, vamos juntar aqui essas histórias e nos mostrar como você deve olhar para cada milagre de Jesus, e assim olhar para você e ser completamente inundado de uma visão plena de Cristo, como a noiva deve ter, não é? Então, só 4 curas de cegos são registradas, não é? São narradas para nós, apesar de ele ter podido ter curado muitos outros cegos que não são relatados para nós. O que é interessante sobre esses relatos de cura é como eles são, como eu disse, inextricáveis, não é? De mensagens doutrinárias específicas em cada um deles, mensagem diferente. Não era porque era cego que a mesma mensagem estava sendo ensinada, que vão sempre muito mais fundo do que a mera informação de que Jesus tinha poder para curar a cegueira, e de que, se ele quisesse, ele poderia acabar com toda a cegueira no mundo, como pode agora, não é? Isso deve nos levar a uma percepção mais profunda. Cada coisa que Jesus fez teve esse propósito. Então, o relato da cura do cego de Betsaida aparece no Evangelho de Marcos, embora a importante troca que estabelece entre Jesus e Pedro seja encontrada
nos três sinóticos. E a maneira como Marcos apresenta a narrativa, eu acho, não é, de uma maneira diferente, serve para nos lembrar que informações verdadeiras sobre Cristo, o Cristo real, explodem em imagens bonitas, que nos revelam algo muito mais do que um homem cego enxergar, ou qualquer outra coisa como os milagres fazem. Então Marcos 8, 22, 23 diz assim: chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então Jesus, a primeira coisa que eu acho interessante é que Jesus cuspiu no olho do homem. Isso é um troço meio... Deixe isso afundar assim, por um minuto assim, na sua mente e coração. Jesus cuspiu. Cuspir em alguém nunca era visto como um sinal de carinho, como não é hoje. Você pode dizer assim, naquela época cuspir tinha outro significado, né? Não. Quando as pessoas cospem em Jesus, em Mateus 27, 30, elas não estão saudando ele de uma maneira afetuosa. Quando eles cospem em Jesus, quando ele está indo para a cruz, o cuspir em alguém tem a mesma, o mesmo significado que tem hoje. Não é? Sempre teve o mesmo significado. Alguém pode dizer assim, é possível que seja só uma maneira meio truncada de Marcos falar que Jesus, na verdade, colocou a mão na boca com saliva e passou nos olhos do homem, mas o texto não dá margem para isso, não é? Porque diz que cuspiu e diz que ele impôs as mãos no homem. Ele não falou que ele fez nada com o negócio e colocou no olho. Ele cuspiu e ele estava com as mãos, ele impôs. Agora, o que Jesus estava fazendo? Ele pode estar lembrando ao homem, e por extensão a nós, que ninguém pode vir e ver verdadeiramente, até que esteja disposto a se identificar com a vergonha e o desprezo de Cristo. E também, como nas outras curas dos cegos, eu diria, o movimento se destina a conectar esse ato. Você vai ver isso sempre nos milagres de Jesus, a nova criação, como ato da criação original. Então, quando Deus deu ao homem o fôlego da sua própria boca, Deus fez o homem, soprou da sua própria boca vida para esse homem. E esse homem, quando Jesus fez isso, e perguntou a ele, ele respondeu assim: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Marcos 8, 24. Como esse homem sabia como eram as árvores, né? Ele era cego, porque quando ele olhou os homens, ele achou que pareciam árvores andando. O que nós podemos dizer é que talvez ele não tenha sido cego a vida inteira. Como eu disse, aquelas pessoas naquela época pegavam uma infecção de vista e ficavam cegos, não tinha muito o que fazer, não é? Havia muitas maneiras de ficar cego e nenhuma maneira de reverter ou tratar qualquer tipo de problema na visão que levasse você à cegueira. Então, necessariamente, ele já podia ter visto e sabia o que era árvore, ou pode ser algo mais... ele ter sido cego a vida inteira, mas ele já ter tocado em árvores e ter criado em sua mente uma ideia, como quem nasce cego tem que fazer, tocando, usando outro sentido, mais ou menos o formato das coisas. Mas a Bíblia diz assim no 25: então Jesus colocou as mãos sobre os olhos novamente e ele abriu os olhos e sua visão foi restaurada e ele viu tudo claramente. Então Jesus não deixa nada pela metade, não é? Ele nunca começa algo, nunca diga que Jesus começou a salvar alguém e ele não terminou. E é o fato de que quando Deus começa a nos salvar,
nós não vemos tudo claramente ainda. Nós ainda aqui estamos cada vez sendo transformados. Ele sempre termina o trabalho. Ele não diz, não está enxergando muito bem não, mas pelo menos está melhor do que antes. Começamos aqui, tá um homem como árvore. Não é uma visão assim tão boa, mas pelo menos você está vendo alguma coisa. Você não estava vendo nada. Isso nunca acontece com Jesus. Ele nunca começa a salvar um homem, por exemplo, e aí deixa o homem. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em você há de completá-la no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Todos nós, em níveis diferentes, estamos vendo coisas como sem a clareza adequada, né? Estamos vendo homens como árvores ainda. Uns já estão chegando melhor, outros não tão bem, não é? Mas nós estamos contemplando com olhos cobertos cada vez mais a glória de Cristo, cada vez mais clara, cada vez mais como é. Mas Paulo, o grande Paulo diz: nós ainda vemos como que por um espelho embaçado. Não temos todos, mas um dia nós veremos como somos vistos. Um dia a nossa visão vai estar como quando o noivo vê a noiva entrar, está perfeita. E quando nós o vermos, João diz, nós seremos então transformados. É a visão beatífica. Nós vamos ver como não estamos vendo agora. Então, de certa forma, você vê que isso é algo acontecendo, mas o fato é que Jesus nunca começa e não termina. O homem começou a ver tudo como homens como árvores andando, mas Jesus colocou lá a sua mão de novo e ele viu perfeitamente. Assim será. A cura em duas fases do cego ilustra essa realidade espiritual que às vezes podemos ver, mas não estamos vendo tudo como devia, ou tudo como é realmente. Isso não é estranho, isso é o normal. Nós estamos cada vez vendo mais. Há pessoas aqui hoje que podem estar contemplando a glória de Cristo de maneira muito mais profunda do que a outra. Mas se o homem for regenerado, todos estão vendo. Mesmo aquele que está começando e está vendo homens como árvores ainda, está indo, como Paulo diz, de um grau de glória para outro grau de glória nessa visão. Mas mesmo assim, quando você chegar naquele ponto de Paulo, combati o bom combate, ele até ali ainda tinha visto tudo como por um espelho embaçado. Em breve, ele então veria face a face. A comissão de Isaías era realmente para proclamar essa realidade. Uns veem e nunca vão ver. Outros olham, enxergam e vão tendo essa visão cada vez mais nítida. A Bíblia diz assim, Isaías 6,9: continue ouvindo, mas não entenda. Continue vendo, mas sem enxergar, sem perceber. E Jesus até disse que esse era o objetivo das suas parábolas. Mateus 13. Ele contava parábolas para que alguns entendessem, outros ficavam sem enxergar nada. Nós vemos isso na cura dos 10 leprosos, por exemplo, em Lucas 17:11. Todos os 10 foram curados da lepra, foram curados, mas apenas um responde com alegria, gratidão e submissão. Ficar feliz com Deus, com algumas coisas que você percebeu de alguma maneira ser de Deus, não tem nada a ver com você ser salvo. Você vê que a resposta com gratidão alegre, submissão e apego maravilhoso, mais a Cristo, que qualquer coisa que acontece é que a marca disso. Então Jesus declarou sobre esse algo que ele não declarou para os outros. Ele disse: vai, os teus pecados estão perdoados. Você viu muito mais do que leprosos curados aqui. Eles não viram, eles não foram realmente curados do seu mal. Então parece então que isso acontece continuamente. Alguém confessar um Jesus que não segue, não é como parte daqueles homens, ou mesmo alguém
seguir um Jesus que ele não confessa realmente. Ambos os erros revelam uma falha em realmente contemplar Cristo. Isso é terrível, principalmente para nós que facilmente podemos estar num lugar ou no outro, porque inevitavelmente quem contemplou o Cristo é transformado. Não há ninguém que tenha contemplado o Cristo que não está sendo transformado. Se alguém não está sendo transformado, não contemplou Cristo. 2 Coríntios 3, 18 diz: mas todos nós quem? Todos os homens regenerados, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Ninguém que contempla Ele de verdade não é transformado. Todos nós, contemplando, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas precisamos ter nossos próprios rosto descoberto primeiro. E a história continua em Marcos 8:26. E ele o enviou para casa dizendo: nem mesmo entre na aldeia, que é uma extensão da sua frequente proibição, por exemplo, no versículo 30, que as pessoas contassem os milagres que ele fazia. Jesus nunca quis uma exploração do chamado messiânico dele, além do propósito. Ele nunca quis ser famoso como um milagreiro. E falar sobre isso é importante, mas está além do escopo desse sermão de hoje, por causa do tempo. Mas nesse contexto tem uma conexão imediata com o desejo de Jesus de não ser visto assim, como um mago, como um ser poderoso que as pessoas pudessem usar para seus próprios fins e propósitos, sem enxergar que todo milagre que ele fez era apenas um sinal apontando para algo infinitamente maior do que aquilo que estava acontecendo. Então, ele se recusa a ser esse macaco milagroso, entre aspas, que vira uma atração para as pessoas, que alguém pode treinar lá um macaco para fazer um show e com isso ganhar alguma coisa. Jesus nunca se prestou ou presta isso, apesar de hoje acontecer isso grandemente e ele ser vendido assim por igrejas. E esta ordem ao homem curado de cegueira estabelece a transição para a conhecida passagem da confissão de Pedro. Todo milagre é assim, está ligado a algo profundo que é ser ensinado a nós. E ele faz a pergunta: como vocês veem o Filho do Homem? Ele tinha curado um cego, tinha acontecido aquela coisa de os olhos ainda estarem se abrindo, ele começou a ver como árvores. Então estava todo mundo empolgado com aquela coisa. Depois Jesus fez o homem enxergar verdadeiramente. E agora os discípulos dizem assim: ele enxergou, como vocês me veem? E a Bíblia diz: Jesus foi com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E eles disseram: uns falam que você é João Batista, outros te veem dessa forma, outros te veem como Elias. E as percepções culturais continuam hoje, tanto no mundo, infelizmente na igreja. Há muitos, eu diria, Jesuses, correndo pelo mundo. E geralmente nós, mesmo na igreja, acabamos adorando um Jesus que é feito à nossa própria imagem. E a pergunta fundamental aqui, ele diz: o que eles dizem que eu sou? Os judeus estão dizendo que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro, que você é aquilo outro. E ele faz então outra pergunta: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, é assim que eles me veem, mas como vocês me veem? E eu acho que essa é a pergunta mais crucial que vocês vão encontrar na vida de vocês. A pergunta mais importante da vida de vocês.
Talvez seja a hora de você mesmo, nesse exato momento onde você está, enquanto ouve esse sermão, chegar a um acordo no que você acredita sobre Cristo. Como você vê Ele? Quem você diz que Cristo é? Ele perguntou: o que as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos responderam, depois ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Como vocês me veem? Um bom professor, como você vê a Cristo? Você acha que ele é um bom professor, que você pode pegar um pouco das ideias dele, um pouco das de Freud, um pouco do filósofo lá, um pouco de Platão, fazer um troço assim e tentar fazer com isso uma vida mais equilibrada possível? Como você vê Jesus? Você acha que ele é um filósofo decente? Talvez o melhor entre outros, de tal maneira que você possa pegar mais dele, mas misturar dele com outros sobre a sua alma, a sua vida. Você via ele como que alguém que veio ser o catalisador das obras sociais do mundo. Enfim, tudo se resume a isso. Porque você vê, Jesus está perguntando assim: como vocês me veem? Não quem sua igreja diz que Jesus é. Não quem sua mãe diz que Jesus é. Essa não é a pergunta. Você vê, a pergunta não é quem seu pai diz que Jesus é, quem seus amigos cristãos dizem que Jesus é, e os não cristãos. A pergunta é: quem você diz que eu sou? Como você me vê? Pedro lhe respondeu: tu és o Cristo. Versículo 29. Jesus é o Cristo é o ungido, é o Messias, é o Rei, é o Senhor. O Evangelho de Mateus elabora essa conversa, incluindo um elogio de Jesus a Pedro, a essa confissão de Pedro, né? Você conhece em Mateus 16, nessa mesma aqui que Marcos está contando, é incluído um elogio, porque Jesus responde a confissão de Pedro que não foi a carne e o sangue que revelou, sobre aquela palavra, sobre tu és Pedro, e sobre essa palavra eu edificarei a minha igreja. Há um elogio, a resposta de Pedro de como ele via Jesus, Mateus 16, 17, 19. Mas Marcos não conta esse elogio, porque o livro de Marcos, na verdade, é o livro de Pedro, não é? Pedro por isso que Marcos não era um dos apóstolos, mas o livro foi colocado lá como um dos livros canônicos. Marcos é a pessoa que ouviu de Pedro, recebeu através de Pedro o evangelho que chegou a nós. Não, na verdade, quando você lê Marcos, você está recebendo as informações de Pedro. E Pedro, ele tem essa mania no livro de Marcos. Você vai ver que nada que é elogioso a ele está lá. Você encontra isso em Mateus, em Lucas. Então, na mesma cena, na mesma história, Pedro não conta que Jesus, através de Marcos, o elogiou, como aconteceu. Mas Pedro conta que ele disse: para trás de mim, Satanás. Sempre Pedro conta o que era negativo sobre Pedro. E Pedro sempre oculta, igual João, que nunca fala o nome dele no livro dele. É igual Lucas, que escreve Lucas e Atos e se omite. Não é? João, quando vai falar de si mesmo, fala o discípulo que Jesus amava, nunca fala dele mesmo. Então Pedro tem a mania de contar as histórias, mas as partes elogiosas a ele deixa de fora. Mas ele nunca deixa de fora as partes vergonhosas sobre ele, né? E aqui ele faz isso, não é? Você vai ver que em Marcos 8,33 ele mantém a repreensão de Jesus a ele: dura para trás de mim, Satanás e tal. Mas ele não registra o elogio. Quem registra é Mateus. E Jesus encarregou ele estritamente a não contar a ninguém que ele era o Messias. Não é engraçado isso? Jesus disse: é isso, é Deus que te revelou. Eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou o prometido, eu sou o Salvador do mundo. Mas eu não quero que vocês contem isso para ninguém.
Não falem para ninguém a respeito disso. Por quê? Porque Jesus proibiu eles várias vezes de falarem que ele era o Messias. Porque eles ainda eram, deixa eu usar uma palavra aqui, eles ainda eram tão burros, não é? Eles não sabiam nada. Eles viram, mas eles estavam meio que vendo como homens, como árvores. Eles viram que ele era o Messias, mas as ideias que eles tinham sobre o Messias estavam todas erradas. Se eles começassem a pregar Jesus como Messias, eles iam pregar tudo errado. Eles tinham uma visão toda errada do Messias. Enquanto eles não soubessem exatamente quem era o Messias, o que o Messias ia fazer, falar sobre o Messias ia ser um desserviço. Sabe quando alguém fala de Jesus para alguém, mas ele não conhece o Evangelho? Isso é muito comum hoje. Não, o cara não conhece o Evangelho da graça, ele não conhece como Jesus salva, mas ele quer falar de Jesus. Ele faz aquelas pessoas terem uma ideia totalmente errada de Jesus. Enquanto Pedro não pudesse compreender quem Jesus era, enquanto ele tivesse uma visão distorcida do Messias, mesmo sabendo que ele era o Messias, eles foram proibidos de falar sobre o Messias. Não basta nós falarmos sobre Jesus. Se nós não falarmos sobre Jesus como ele é, nós estamos fazendo um desserviço, afastando as pessoas do Jesus verdadeiro, do Jesus real. E eles ainda eram cegos, eles eram meio cegos. Você vê que é meio cego, porque eles sabiam que ele era o Cristo, que ele era o Messias, mas eles achavam que o Messias ia libertar o povo de Israel do Império Romano, ia ser um rei, ia fazer coisas incríveis, eles estavam numa posição boa. Eles não entendiam nada da cruz, nada da salvação. Então, se eles saíssem falando que ele era o Messias, eles iam pregar tudo errado sobre o Messias, mesmo acreditando certo que ele era o Messias. Então Jesus diz: não, vocês não veem totalmente, vocês me veem ainda como o olho de vocês já foi aberto. Você está vendo? Já foi o Pai que te revelou. Eu sou o Cristo de Deus, o Messias. Mas a revelação que você tem é totalmente, você associa ao ministério, o que o Messias é, a algo totalmente errado. Você não consegue enxergar quem eu sou. Então ele proibia: não falem para ninguém que eu sou o Messias. Eles não veem a imagem completa ainda, eles estão vendo só uma pequena parte. Ele é o Messias, mas ele não tinha ideia do que o Messias ia fazer. É por isso que logo depois eu disse que Pedro incluiu a repreensão, mas não incluiu o elogio. Porque logo depois, Pedro, quando ouve Jesus dizer que vai morrer na cruz, diz o quê? Não vá, não faça isso. E o que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Agora, pense se Pedro pregasse o Messias como ele entendia. Ele ia pregar, apesar de realmente ter visto que ele era o Messias, ele ia pregar um evangelho diabólico, satânico, porque ele ia pregar um Messias sem a cruz. Ele não entendia a cruz. Ele estava vendo, ainda não claramente, era o Messias, mas ele não sabia nada a respeito disso. Quando ele pensava no que o Messias ia fazer, ele pensava meramente como um homem. E quando ele fazia isso, a boca dele expressaria a mensagem falsa de Cristo, ou seja, expressaria o diabo e não Deus. Há uma grande dobradiça no Evangelho de Marcos nesse exato momento. A cruz começa a pairar mais plenamente sobre a narrativa e o ritmo. O livro de Marcos é um livro acelerado. Aqui vai ficar muito mais acelerado, apontando para o Calvário. E o versículo 31 e 32 diz: ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, o Messias, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele disse isso claramente. E Pedro o chamou à parte e começou a repreendê-lo. Como eu disse, Pedro incluiu a vergonha do que ele fez, ele ser para trás de mim, Satanás, mas não incluiu os elogios a ele. Então, quando Jesus começou a falar isso, Pedro pensou: o que é isso? Isso não tem nada a ver com o Messias. Eu acabei de ver. Ele perguntou como eu vejo, ele é o Messias, mas isso que ele está falando não tem nada a ver com o Messias. O Messias não morre, o Messias não vai para a cruz, o Messias não é humilhado, o Messias é o rei. O Messias em glória vai nos libertar da opressão romana. E o Messias deve vir para derrubar nossos opressores, para restaurar a ordem terrena através de uma força, espada, bandeiras ondulantes. Que história é essa de Messias morrendo? Você vê como Jesus proibiu eles de falar que ele era o Messias? Eles
já sabiam que ele era o Messias, mas ele não tinha nenhuma ideia do que o Evangelho era, nem do que o Messias faria. Ele disse: para trás de mim, Satanás, porque você está pensando nas coisas de Deus. Você não está pensando nas coisas de Deus, você está pensando nas coisas dos homens, você está pensando como um homem. Quando você pensa como um homem, você pensa como Satanás, e não como alguém que realmente você não está vendo direito. Jesus te acaba de elogiar, você está vendo, eu sou o Messias. Como eu disse, você vê que isso aqui Pedro incluiu. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque tu não compreendes as coisas que são de Deus, mas somente as que são dos homens. Muitas vezes nós tentamos ter isso aqui. Não é uma pequena falha, queridos. Pedro sabia que ele era o Messias, mas sempre que Jesus é separado da cruz, o que está sendo pregado é diabólico. Pedro acreditava que Jesus era o Messias, ele fez essa declaração, ele foi elogiado, mas quando Jesus falou sobre a cruz, ele não podia juntar as duas coisas. O evangelho sem a cruz não é um pequeno erro, como as pessoas dizem: não, está errado, mas aquilo salva, porque não é um pequeno erro. Um evangelho que não é centrado na cruz é diabólico. O que Jesus tem para dizer para qualquer pastor, qualquer cristão que pregue um evangelho não centrado na cruz, mas em valores opostos da cruz, do homem, no homem, o que Jesus tem para dizer para essa pessoa é o seguinte: para trás de mim, Satanás. Jesus nunca vai dizer: ó, está pregando, não está muito certo, né? Mas está falando uma coisa, tem uma visão do que é Jesus, Messias. Não, não, não. Quando Pedro declarou que ele era o Messias, mas separou ele da cruz, achou aquilo, não. A resposta é: para trás de mim, Satanás. Qualquer evangelho que não seja o que Paulo disse, Cristo este crucificado, as doutrinas da salvação, da graça, centrada na cruz, não no homem, em quem Cristo é, e a razão pela qual o Pai fez todas as coisas na cruz, não é um pequeno desvio, é um evangelho diabólico. Por isso que Jesus responde assim. Então, muitas vezes nós tentamos fazer isso, Jesus sem cruz, é o que mais acontece. Continuamos assumindo que a vida cristã deve ser tipificada por obter e não perder. Essa pessoa que falou comigo sobre milagres, ela estava pensando nisso, quais vantagens que o homem deve ter e não em perder, assumindo que o pecado vai desaparecer sem ser morto intencionalmente, não é? Assumindo que Jesus nos salva porque somos essencialmente pessoas incríveis, pessoas que foram feitas para brilhar, que temos um valor enorme. Mas o Salvador sem a cruz não é o Salvador, o Messias sem a cruz não é o Messias, e o Rei sem a cruz não é o Rei. Então, pegar Jesus e remover a ofensa da cruz não é um pequeno desvio. Por isso Paulo disse: eu me decidi nada a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. É porque se isso não for assim, não é um pequeno desvio. Tudo que for pregado não é um pouco longe do evangelho, é diabólico. Quando você busca ter Cristo sem tomar a cruz, você não está se alinhando com Cristo. Quando você busca ardentemente, quando alguém prega ardentemente, sem aliar Cristo à cruz, e o que ela significa para a mente natural, um escândalo, uma loucura, para o valor natural, humano. Quando você tenta misturar o humanismo secular nisso, que é óbvio, não expressa em nada a cruz, você não está se alinhando com Cristo, está se alinhando com o diabo. É por isso que ele não fala nem com Pedro, ele fala diretamente: para trás de mim, Satanás. Mateus 7, 21 e 23 nos diz que no final dos dias haverá muitos que basicamente dirão a Jesus: Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Exatamente, fez. E esse era exatamente o evangelho. Nós não dissemos que te amamos, não fomos da igreja, não buscamos viver uma vida assim, escolhemos quem representava a gente na igreja, no mundo, na política. Nós não tínhamos Bíblia, e Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês.
Por quê? Porque eles buscavam ter Jesus sem a cruz. Eles buscavam ter aquela visão que Pedro inicialmente ainda tinha. E alguns dirão: não, eu sei que Jesus morreu na cruz por mim. É óbvio que sabe, todo mundo sabe, não é? Mas o problema é que eles nunca morreram com Cristo na cruz. Eles acharam que Cristo morreu na cruz para que eles pudessem viver para eles mesmos. Eles acham que Jesus morreu na cruz para que eles tivessem os benefícios que eles acham que vão ser aquilo que eles precisam, e não para morrerem para si mesmo e viverem para aqueles que por eles morreu e se entregou. Com Romanos 6,6, Gálatas 2,20, 6, estou crucificado com Cristo. Não é só que Cristo morreu na cruz por mim. E a vida que agora vivo pela fé. Não vivo mais eu, não vivo mais para mim, Paulo está dizendo. Não estou aqui buscando os meus próprios interesses. Não tenho por valor, por preciosa a minha vida, contanto que eu proclame Cristo. Você vê para onde o evangelho da cruz leva. Jesus dá a seus discípulos um momento de flash da verdade, um vislumbre das profundezas do seu ministério encarnacional, e é assustador. Ele diz assim: e chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir, isso tudo é no contexto, não é, da cura e de ver parcialmente, e chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Esse é o evangelho da cruz, não é? Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, quem me usar para tentar salvar a sua vida com os valores do homem e não da cruz, não é? Vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, a salvará. Então veja, Deus não está procurando uma nova empresa de relações públicas quando te chama. Ele não está precisando de pessoas de relações públicas para falar dele de uma maneira que você encontre fãs para Jesus. Ele não está procurando pessoas para vestir a camiseta do clube. Ele está procurando por homens e mulheres dispostos a morrer para o seu antigo modo de vida. Mas pense, é perigoso falar isso, morrer para o seu antigo modo de vida, né? É para morrer para você mesmo. Razão pela qual todos os homens vivem, para si mesmo. E até o milagre, as pessoas nunca enxergam os milagres apontando como um sinal para Cristo, porque elas estão pensando nelas mesmas quando estão falando de milagres. Acredita em milagres. Ela está pensando quais são os seus benefícios. Ele está procurando por homens e mulheres dispostos a morrer para seu antigo, a sua antiga cosmovisão, direcionamento do coração, e segui-lo até a cruz. Não só acreditar que ele morreu na cruz, que é o caminho que leva à vida. Sua reação a Cristo resulta diretamente de quão salvador você realmente o vê. Se tudo que você vê são as maravilhas, mas não vê para onde estava apontando, não vê, você vê como nessa cura aqui toda a verdade do coração deles está sendo exposta, da cegueira, de quanto Pedro enxergava, mas não enxergava adequadamente. Eles não deviam pregar o Messias, apesar de já saberem que ele era, porque eles não sabiam. Eles separavam o Messias da cruz, e eles não tinham ainda a visão do que a salvação realmente era. E Marcos 8 deixa claro que nós podemos olhar então sem ver, porque eles olhavam para Cristo, faziam até declarações incríveis, como Pedro, mas a visão dele era totalmente parcial. Nós não podemos ver sem olhar. Você pode olhar sem nunca ver Jesus, mas você não pode ver sem olhar. Então nós vamos continuamos procurando um velho puritano. Se alguém perguntou a ele assim: eu não consigo olhar, ver a glória de Cristo, e ele diz: olhe para a glória de Deus até que você veja, não é? Continue olhando para Cristo, e ainda há mais para ver na cura de cegos, não é? Então as apostas não podem ficar mais altas do que são aqui. É crucial a gente resolver os assuntos espirituais o mais rápido possível, para nos tornarmos seguros.
era necessário rapidamente que Pedro tivesse realmente uma visão. Ele realmente tinha que proclamar, como ele proclamou em Atos 2, quem Cristo era. O contrário de Jesus dizer, mas não digam para ninguém que eu sou Messias. Vocês iam pregar um evangelho diabólico se vocês pregassem separando a mim da cruz. E vocês fazem isso. Então a história da cura do cego de nascença em João 9 apoia essa importante lição. A gente tem que resolver os assuntos espirituais o mais rápido possível. Uma visão imprecisa é desastrosa. Você vê mesmo a visão de um homem que realmente foi regenerado como de Pedro, como ela era distorcida de Cristo, se ele pregasse, ele pregaria um evangelho diabólico. Então a Bíblia diz assim, ao passar, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, não foi que este homem pecou, os seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestassem nele. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito essas coisas, cuspiu no chão e fez lama com saliva. Então ele ungiu os olhos do homem com lama e disse-lhe, vai, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado, não é? Então ele foi, lavou-se e voltou vendo. João 9, de 1 a 7. Como eu disse antes, toda a cura de cego nos evangelhos acompanha uma mensagem doutrinária. Todos os milagres, a multiplicação dos pães, está apontando para algo muito maior do que um milagre, do que o que estava acontecendo. É por isso que Jesus não curou todos os cegos, é por isso que ele não continuou multiplicando os pães. Se você não fosse levado a enxergar para onde aquilo estava apontando e ficasse capturado por a ideia de que Jesus era um mago milagreiro, então você tinha perdido tudo, como hoje ainda acontece. Nessa história, o ensino de Jesus desmantela a economia espiritual dos que se julgam merecedores de algo de Deus. A Bíblia deixa bem claro que a razão pela qual existem doenças, deficiências no mundo é o pecado. O mundo está quebrado por causa do pecado. O mundo está gemendo. Paulo diz que toda a criação geme, os filhos de Deus gemem com a criação. Mas isso não é o mesmo que dizer que a doença ou a deficiência de uma pessoa em particular é resultado de um pecado pessoal. Em outras palavras, alguém que sofre de câncer no cérebro é consequência de viver no mundo caído. E não uma consequência do seu pecado específico. Em João 9,2, os discípulos parecem concordar com um tipo de visão kármica da criação, né, de Deus, ou algum evangelho proto da prosperidade, ou algum evangelho saturado de humanismo secular. O homem nasceu cego como uma punição pelo pecado de alguém, eles raciocinam. Eles não podem deixar de pensar em termos de tabela de desempenho, como é muito difícil deixar de pensar, mesmo as pessoas que já viram tanto e falam crer tanto nas doutrinas da graça, da salvação, e volta e meia estão no mesmo lugar. Então, na vida, essa ideia tem. Há vencedores e perdedores, mas Jesus nunca joga esse jogo. E essa cura é para ensinar algo profundo sobre nós. O Sermão da Montanha de Jesus é a evidência suficiente sobre isso. Todo mundo está reprovado. Você já leu o Sermão da Montanha? Ele pega a lei e leva a lei ao espírito da lei. A lei já é impossível de ser cumprida pelo homem pecador. Ela veio para mostrar o pecado. Mas Jesus pega a lei e diz, Moisés disse isso, eu porém vos digo. Pronto. Tudo vai ficar muito mais elevado quando ele nos faz ver o espírito da lei. Então, olhe principalmente para as bem-aventuranças. Jesus rasga o placar. Nas bem-aventuranças, ele não está dizendo, você vai ser salvo se você conseguir ser puro de coração. O que ele está fazendo é rasgar o placar. Ele está dizendo, olha, os vencedores, os perdedores na mente de vocês, está tudo errado. A única visão verdadeira é aquele que está disposto a admitir que todo mundo é perdedor. Não existe vencedores na terra.
Eu derrubei o placar. Nem adianta contar os gols, os pontos de cada um. As pessoas não nascem com doenças, deficiências, para que possamos determinar quem está dentro ou fora, quem tem um placar melhor ou pior diante de Deus, quem é bom e quem é menos bom, quem é limpo e quem é menos limpo. Jesus, ele nasceu em tais aflições como um lembrete do pecado. Isso nos leva para outro lugar, não é? Cada doença no mundo aponta para o pecado do mundo inteiro. Cada enterro que você vai aponta para o pecado de todos nós. Então, realmente, quando você vê uma pessoa sofrendo uma doença, uma deficiência, alguém com câncer, sinta-se convicto não do pecado daquela pessoa, mas do seu. Lembre-se, é o meu pecado que fez isso. Nós somos caídos, nós somos pecadores. Há cemitérios em todas as cidades, todos nós estamos morrendo. Não é o que essa pessoa fez, é o que todos nós fizemos. Cada doença dos outros está dizendo para nós o que você fez, o que vocês são. E não, eu tenho um ponto melhor, porque eu não morri disso, não morri daquilo. Por isso, quando as pessoas perguntaram a Jesus, aqueles homens que Pilatos matou, e aqueles que a torre caiu, Jesus, vocês pensam que eles eram piores que vocês? Eu vou dizer a vocês que se vocês não se arrependerem, todos vocês vão perecer igual. Isso aconteceu, essa desgraça, a torre caiu, sabe? Eles morreram, então, e eles lá foram assassinados, então, todos vocês vão morrer também, estão condenados iguais. E essa cura em João 9 é um lembrete de que a verdadeira cura não vem através da nossa bondade. Você não é melhor do que quem está passando por algo mais difícil. Você, quando vê alguém passando por algo muito difícil, uma aflição muito profunda, uma dor muito grande, uma doença muito terrível, lembre-se do seu pecado. E lembre-se da bondade de Deus, que não tem que dar salvação a ninguém, porque todos pecaram. Alguém tem câncer por causa de todos nós. Alguém morre disso ou daquilo por causa de todos nós. Para provar esse ponto, Jesus faz uma bagunça, uma sujeira. Ele cospe no chão e faz uma lama e usa essa lama para curar a cegueira do homem. Mas às vezes nós encontramos esse eco da criação, a gente encontra isso nos milagres de Jesus, nesse ato de nova criação, a fusão do pó da terra, porque Deus fez o homem do pó da terra e soprou sobre ele a vida. Aqui ele pega o pó da terra e, em vez de soprar, ele cospe, não é? E nós vemos uma imagem dele fazendo nova todas as coisas. Os fariseus em particular têm um grande problema com tudo isso. João 9 continua contando como eles interagiram, porque as histórias são assim, né? Parte delas estão, como eu disse, por exemplo, Pedro não conta o elogio de Jesus, Mateus conta, mas é a mesma história, está acontecendo no mesmo momento. João continua contando como os judeus, ao ver isso, interrogaram Jesus, com aquele homem curado da sua cegueira. Eles enfiaram o pai do homem na história, para dizer que Jesus não era quem Jesus dizia que era. E Jesus diz assim: vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam perto dele ouviram essas coisas. Tudo isso por causa da cura. Os milagres sempre tinham um propósito infinitamente maior: ver Jesus, ver a realidade. Portanto, naquela época, as pessoas que eram obcecadas com o milagre, como hoje, estão tão longe do Evangelho. Os fariseus entenderam, eles falaram: nós também somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam culpa, mas agora que você diz, nós vemos, sua culpa permanece. Versículo 39 e 41. Então, eles olham para si mesmos e veem pessoas à altura que poderiam agradar a Deus. Não gostaram da ideia de que não há nenhuma diferença, que qualquer mal que você vê em cada um, você deve pensar: é o meu pecado. Você não deve refletir nunca sobre o pecado de alguém que está sofrendo, nunca deve refletir sobre o pecado de alguém que está com uma doença horrível, nunca deve refletir sobre o pecado da pessoa que está desenganada, está com câncer aqui, está morrendo ali. Você deve refletir sobre o seu pecado.
Ele não está morrendo por causa do pecado dele, ele está morrendo por causa do nosso pecado, porque todos nós estamos debaixo da maldição e gememos juntos com a criação. Qualquer tragédia na criação, você tem que pensar no seu pecado. É por causa dele. E não tentar um placar de pontos. Por que ele está sofrendo isso? E eles olham para Jesus e veem uma pessoa que claramente não está à altura deles. Em cada estimativa, eles se veem acima de Jesus. Os fariseus. Sabe? Você pode pensar assim, muitas pessoas pensam, como o fariseu podia pensar que ele estava acima de Jesus? Como você faz? Quantas vezes você diz, por que tu está permitindo isso, Deus? Tu está dizendo o quê? Eu sou mais sábio que você. Eu fiz uma estimativa, cheguei à conclusão de que a minha sabedoria é maior. Por que tu está permitindo isso na minha vida? Você está fazendo como os fariseus, dizendo, olha, eu me sinto acima de ti e estou achando que tu não pensa tão bem como eu. Não está fazendo as coisas tão bem como eu. Tu é inferior a mim. É o que eles estavam pensando de Jesus. Jesus ordena que eles acertem as medidas, os instrumentos de aferição, antes de começar a determinar quem está dentro e quem está fora. Eles devem ter certeza de que eles estão usando a medida certa. Como eu disse, o Sermão do Monte, ele rasga todos os placares. Não tem placar entre nós. Não tem ninguém fazendo gol. Eu perdi, mas foi 4-2. Eu fiz uns 2 golzinhos ali. Não tem placar. Está todo mundo na mesma. Se ele vai salvar alguém, ele vai salvar porque ele quer. Ele vai curar a cegueira. Se eles se medissem certamente, eles veriam que eles eram espiritualmente cegos. E se eles medissem Jesus claramente, veriam que ele não é que ele estava com uma visão certa, ele era a própria luz do mundo. E até que você e eu possamos ver as duas coisas, nós nunca estaremos vendo de verdade. A maioria de nós preenche nossas visões conosco mesmo. E nós achamos que nós somos excepcionais, gloriosos, que merecemos alguma coisa de Deus. E através da comparação e da compreensão das Escrituras, devemos ver que essa é a visão mais tola e destrutiva possível. Quando somos cativados com a visão de nós mesmos, até mesmo nossa tentativa de servir a Deus fica totalmente pecaminosa, manchada, não é? E nós buscamos algo que não devemos buscar. Quantas pessoas dizem assim, o ministério é um lugar de muita frustração, porque as pessoas estavam buscando algo que certamente não tinha nada a ver com o Evangelho, tinha a ver com ela se sentir um sucesso, alguma coisa assim, e ela não está achando que está indo para a direção que ela achou que devia ir. Isso talvez seja claro, mais claro na cura de outro cego. Como eu disse, cada um desses cegos dariam uma mensagem com profundas doutrinas sondadoras do nosso coração, em vez de estarmos empolgados simplesmente com um milagre. E outro cego na Bíblia, famoso, chamado Bartimeu, essa história começa antes de começar, né? Porém, como Marcos sabiamente conecta essa história ao pedido de Tiago e João. Esse tempo acabou, né? A Bíblia diz assim, eles estavam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles ficaram maravilhados, e os que o seguiram ficaram com medo. E tomando de novo os 12, começou a contar-lhes o que havia de acontecer, dizendo, eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, irão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, e eles vão zombar dele, vão cuspir nele, e açoitá-lo, e matá-lo, e depois de 3 dias ele vai ressuscitar. E ele, então diz assim, iam no caminho, Jesus está dizendo isso para eles, enquanto eles estão no caminho para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilharam-se, e seguiram atemorizados. É o que a gente viu. Há uma coisa que eu amo nessa passagem, é que os discípulos estão com medo, eles estão ficando apreensivos, eles estão ficando ansiosos, eles estão com medo, e Jesus lhes conta uma história ainda mais assustadora, sabe? Jesus certamente não amolece seus seguidores.
Eu sei que muitas pessoas vêm ao culto ou aos cultos querendo ouvir uma coisa que, essa vida é tão difícil, quero ouvir uma coisa. Então eles estavam com medo. E Jesus não é nossa mãe que conta uma historinha, qualquer história, só para a gente se sentir melhor. Jesus não é um psicólogo ou nosso terapeuta. Ele não está lá para simplesmente falar, vai ficar tudo bem, olha, vamos ver de uma outra maneira isso, vamos ter uma visão mais confortável, vamos ter pensamentos mais adequados, positivos. Não, eles estão com medo. E Jesus dizia, algumas coisas vão piorar, Assim nós podemos sempre contar com Jesus para ser totalmente honesto. Muitos não gostam de sermãos assim, preferem mentiras consoladoras, aconselhamentos pastorais consoladores. Mas agora, se você comparar o que acontece imediatamente antes disso, no encontro de Jesus com o jovem rico, que é no versículo 17 ao 31, com esse pronunciamento grave que Jesus está fazendo agora, e o que vai acontecer a seguir é irritante, não é? Porque Tiago e João, filho de Zebedeu, eles se aproximaram de Jesus, verso 35 e 36, e disseram, mestre, queremos que faças por nós uma coisa que nós vamos pedir a ti. E ele lhes disse, o que vocês querem que eu faça por vocês? Guardem a pergunta, o que vocês querem? E nós podemos presumir o olhar no rosto de Jesus, e eles devem ter pensado, isso vai ser muito bom, E o relato de Mateus 20 a 28 mostra que, na verdade, quem fez o pedido não foi João e Marcos, eles que fizeram o pedido, mas fizeram através da mãe deles. E eu não consigo descobrir se Pedro deixou de fora o fato de ser a mãe deles que fez o pedido, tentando fazer com que eles pareçam melhores ou piores. Eu não consegui decidir, Talvez Pedro tenha pensado, não, vou dizer que eles mesmos fizeram, para não ficar, a mãe deles pediu, os caras pediram a mãe, uns homens velhos desses, pediram a mãe para fazer o pedido, eu não sei, assim, mas vamos presumir que Pedro omitiu a mãe deles fazendo o pedido para deixar eles numa situação melhor. E eles lhe disseram, concede-nos sentar um à direita e outro à tua esquerda, na tua glória. Marcos 10, 37. E então, a gente entende esse pedido como terrível imediatamente. É orgulhoso, é confuso, eles acham que merecem alguma coisa. E o que muitas vezes não reconhecemos de imediato é que é emblemático de muitos das nossas orações, dos nossos pedidos. Na verdade, às vezes, de grande parte da nossa vida. Todos nós estamos, à nossa maneira, bastante tomados por desejos, anseios ambiciosos de autorrealização e frustrados porque Deus não está cumprindo esses desejos. E em nossa carne, nós sempre estamos pensando em glória e não na cruz. Jesus tinha acabado de falar para eles sobre morte, ele vai para a cruz, vai morrer em Jerusalém, eles estão pensando o quê? Em glória, não na cruz. Quase sempre é isso que povoa nossas orações, nossa vida. E Jesus disse a eles, vocês não sabem o que estão pedindo. Você pode beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com um batismo com que eu sou batizado? Eles disseram, podemos. E Jesus lhes disse, o cálice que eu bebo vocês beberão, e com o batismo com que eu for batizado vocês serão batizados, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim conceder, mas é para aquele para quem foi designado, para o Pai que designa essas coisas. Então o cálice ao qual Jesus está se referindo aqui é sem dúvida o cálice que ele vai beber, o cálice da ira infinita de Deus. Ele está falando da morte que ele vai suportar. Em outras palavras, Jesus está tentando cortar a visão nebulosa deles de vitória, de promoção, de glória, de ver Cristo como um canal para isso, porque isso é o oposto de ir em direção à cruz, que é morrer para você mesmo, para todas as suas auto-ambições. Jesus está dizendo o seguinte, eu não vim entregar troféus e medalhas, eu vim levar vocês para a cruz. Vocês não vão ser salvos porque eu vou para a cruz, vocês vão para a cruz comigo. Só quem está crucificado com Cristo está salvo. Não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim.
É óbvio que ele foi para a cruz e pagou tudo sozinho, mas ele nos leva para a cruz. Devemos esclarecer isso, ou nunca vamos entender o cristianismo. Sempre no centro do cristianismo está a morte de Cristo. Sua morte é a nossa morte para nós mesmos. Estamos sempre tentando dar a volta por cima, além da cruz, cortar e pular o caminho da cruz, pensando na glória que Jesus morreu para nós pularmos a cruz. Não é? Paulo elabora sobre essa disfunção de visão dessa forma, porque a palavra da cruz é loucura, por isso que a gente sempre quer pular a cruz, por isso que a gente vê a cruz sempre como um problema na nossa vida. Que somos salvos, ela é loucura para o mundo e escândalo, mas para nós ela é o poder de Deus, pois está escrito: vou destruir a sabedoria dos sábios. Ou seja, o homem na sua própria mente, o que ele acha bom, o que ele não acha, a autopromoção, e o discernimento dos perspicazes eu frustrarei. Então, dizer que crê na cruz e achar que isso, através disso, vai edificar a sua vida, é não entender nada. A cruz veio matar você para você mesmo e para todas as ideias de grandeza que Pedro, que Tiago e João mostram aqui. E ele faz isso exatamente para quê? Porque ele fez de Cristo, Paulo diz em 1 Coríntios de 18 a 25, né? A sabedoria de Deus, a justiça de Deus, para que ninguém se glorie. Quando vemos a cruz de Cristo, de fato, tendemos a reagir com aversão ou afeição, e isso é que mostra o que o Evangelho fez ou não em nós. O que faz a diferença é o que esperamos de Jesus. O que você espera de Jesus? Aplauso ou graça? Se você espera aplauso, se você acha que você é uma pessoa que tem um valor imenso, que Jesus realmente fez tudo para você encontrar a você mesmo como grande, como importante, você quer aplauso ou você quer graça? Tiago e João estão disputando posição aqui. Quem vai sentar no melhor lugar? Eles veem o que está escrito na parede, eles veem o que está escrito em todos os lugares, e eles querem se certificar de que eles vão ficar com um bom pedaço para eles. Mas disputar posição, conseguir a sua, buscar qualquer coisa na sua vida que não seja a cruz, que é a morte dessas coisas, é ser reduzido à escuridão. Então, pressionar para a morte, no centro da cruz, morte para nós mesmos, é sair na glória expansiva e invencível da ressurreição, quando nós ressurgimos, morremos e ressuscitamos com Ele para uma vida que é totalmente não centrada em nós, porque a cruz resolveu isso. Então a visão que os discípulos têm é para eles mesmos, eles veem a si mesmos, eles revelam que eles são cegos ainda, Tiago e João. Por outro lado, olha o que acontece. Quando isso acontece, quando está acontecendo isso, eles estão chegando em Jericó. E quando ele estava saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, é bom que Marcos tenha juntado esses momentos, no pedido com isso. Bartimeu, mendigo cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam, mandaram ele calar a boca, mas ele clamava cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chame-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, ele está chamando você. E tirando o manto, deu um pulo e foi até Jesus, Bartimeu. E Jesus lhe disse: o que você quer que eu te faça? Ele tinha perguntado um pouco antes a mesma pergunta a João e Tiago, porque eles disseram assim: nós queremos fazer um pedido. E Jesus perguntou: o que vocês querem que eu faça por vocês? A gente queria sentar em tronos ao seu lado. Agora, logo depois, estavam cegos, Tiago e João. Logo depois, começa a gritar um cego, não é? E Jesus chega para esse cego e faz a mesma pergunta que ele tinha acabado de fazer a Tiago e a João: o que você quer que eu faça para você? E o cego lhe disse: Rabi, deixe-me recuperar a visão. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu pelo caminho. Então observe as semelhanças
entre essa interação que Jesus teve diretamente, uma após outra, com João e Tiago. O que vocês querem? E com ou seja, com os filhos de Zebedeu e agora com o filho de Timeu aqui. E nas semelhanças você deve observar os contrastes. Há dois pedidos em ambas as histórias. Faça por nós o que nós queremos, foi a resposta de João e Pedro. Nós queremos, e João e Tiago, nós queremos sentar em tronos. E versus a resposta de Bartimeu: tenha misericórdia de mim. Ou em outras palavras, faça o que tu quiseres. Tu não tem que fazer nada. Eu sou um miserável, eu sou um mendigo, eu sou um cego. Jesus responde a ambos, tanto ao pedido de João e Tiago, quanto ao pedido de Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Querido, não desperdice quando Jesus pergunta isso para você. Tiago e João partiram para a lua, não é? Eles acham que merecem sentar em tronos. Eles acham que merecem algo de Cristo que não seja misericórdia. Eles acham que são muito valiosos. Bartimeu está pensando não em termos de mérito, mas de necessidade, de misericórdia. Não é? Me faça ver, por misericórdia. Outros, os discípulos antes, estavam pensando: olha, nós já fizemos, nós merecemos sentar do teu lado, no trono. Só uma coisa basta para nós, queridos: me deixa ver, me deixa ver. Eu não quero um ministério, não quero mudar o mundo, mudar a cidade, ter um impacto. Me deixa ver a ti. Tem misericórdia de mim. Eu não mereço nem ver. Ver Jesus é a maior coisa para você. A misericórdia dele é muito mais do que você ousou sonhar. A misericórdia dele te deixa totalmente espantado. Ela é maravilhosa. Quando vemos a Cristo, quando a gente vai a Cristo para felicitações, quando você vai a Cristo porque você tem uma visão igual a de Pedro, igual a Tiago e João ainda, você vê a cruz com aversão. Tem que ter a cruz para no final ter a glória, mas o negócio é a cruz é horrível, né? O negócio é a glória. Quando nós buscamos graça, nós vemos a cruz com afeto. Nós amamos a cruz. Nós sabemos que a cruz fala tudo o pior possível a nosso respeito. Quando não podemos ver Cristo, não podemos ver que as coisas que queremos não iriam nos satisfazer. O que João e Tiago precisavam não eram sentar em tronos do lado de Jesus. Eles precisavam ver Jesus, porque eles veriam a eles como o cego Bartimeu se viu. E eu vi alguém falando, eu vi um documentário esses dias, um documentário falando sobre Tom Brady, né, o maior jogador de futebol americano do mundo, né, que já existiu, o Pelé, assim, e está lá mostrando uma entrevista que eu até já tinha visto de novo, que ele deu num programa da CBS, quando ele ganhou o terceiro Super Bowl. Ele ganhou 7, né? Está se aposentando agora. E quando ele ganhou o terceiro, ele deu uma entrevista e ele disse: olha, eu tenho 3 anéis, agora ele tem 7, né, do Super Bowl, e eu ainda acho que há algo maior lá fora para mim. Quero dizer, talvez muitas pessoas diriam: ei, cara, isso é o máximo, né? Você é rico, milionário, famoso. Alcancei meu objetivo, meu sonho, minha vida. E eu penso, Deus, ele dizendo na entrevista, tem que ser mais do que isso. Quero dizer, não é isso. Isso não pode ser o que todos estão buscando. E o Croft, que era o entrevistador, disse assim: qual é a resposta? E Tom Brady respondeu: eu gostaria de saber a resposta. Eu gostaria de saber. Eu amo jogar futebol e eu amo ser
quarterback desse time, mas ao mesmo tempo eu acho que há muitas outras partes de mim que eu não consigo sequer encontrar, não é? E isso é profundamente triste, não é? E me parece estar olhando, quando eu vi o Tom Brady falando, olhando para dentro de si mesmo, tentando encontrar o que vai preencher e dar a ele o que ele precisa. E ele, depois disso aqui, ele só cresceu. Quando o motorista estava vendo uma foto do Tom Brady quando ele era garoto ainda, treinando lá, não era o astro. Ele não tem um físico, ele não tem um corpo de atleta, se você diz, esse cara vai ser um grande atleta quando você via, e não teve até o final, não é? Ele, pelo contrário, não é, meio esguio, não nem pareceria ser no colégio, os caras admirados lá, ia parecer mais do time contrário. Então ele não é uma perfeição atlética quando você olha para ele, não é? Mas ele conseguiu muito mais do que qualquer um poderia sonhar, apesar de parecer partir de um ponto menor, não é? E isso ocorre porque as pessoas dizem que o Tom Brady ele processa a jogada na linha de scrimmage melhor do que ninguém. A linha de scrimmage no jogo de futebol americano é uma linha imaginária entre as duas defesas, quando elas estão paradas uma em frente à outra e a bola vai ser jogada para o quarterback. É você ler como a defesa está posicionada e antever qual vai ser a movimentação da defesa em segundos e poder fazer o lançamento correto. Ninguém nunca leu a linha de scrimmage melhor do que Tom Brady, por isso ele é o melhor. Ninguém conseguiu perceber o que ia acontecer nos instantes seguintes, por causa de como a linha está montada, o que vai acontecer. Então o lançamento dele é incrível, ele enxerga isso como ninguém, não é? Mas ele disse, eu olho para dentro de mim, eu não consigo enxergar nada que vai resolver, porque ganhar essas coisas todas não fez nada. E que Deus nos ajude a enxergar a cruz em tudo. É como se Tiago e João finalmente tivessem recebido Tom Brady aqui. É como se Jesus tivesse colocado eles no trono e eles iam descobrir o quê? Não era isso. Tronos ao lado de Jesus, como nós imaginávamos na terra que seria a nossa glória, não é a glória do céu. Nós estávamos perdendo a glória dele mesmo lá embaixo, na terra. E o perigo maior, queridos, das nossas vidas, eu acho que de certa forma Tom Brady está numa situação melhor, porque ele já descobriu que 7 Super Bowls, casar com Gisele Bündchen, até que está se separando agora, né? Porque a internet fala, a gente sabe de tudo hoje em dia, da vida de todo mundo, né? Ele de certa forma sabe que há uma cegueira nele. A maior parte das pessoas ainda não percebeu isso claramente. Então você vê, toda a cura de um cego aqui mostrava que os discípulos quase sempre tinham um grande problema de visão, e Jesus expandia uma visão grandiosa dele, que é para onde todo milagre aponta. E o Senhor deve nos fazer ver. Nós não podemos fazer de outra forma, sabe? Os cegos não se curam. Você vê que alguém pode andar com Jesus como Pedro, ter uma visão de que ele era o Messias, mas ele não tinha uma visão da cruz. Portanto, eles não deviam nem pregar, porque eles pregariam um evangelho satânico, diabólico. Eles precisavam ver. Pedro, Tiago, João, quando nossos corações estão partidos, nossas forças estão falhando, a gente se sente sozinho, e tudo que a gente pede a Deus, que não é eterno, não acontece. Nós ficamos no chão, porque ainda há cegueira em nós. Nós lembramos de olhar para... que a gente lembre, de como Jesus conectou, como Deus conectou essa história, para quando nós ouvimos a resposta, as perguntas. Jesus diz para eles: quem vocês dizem que eu sou? Quando ele perguntou para Tiago e João: o que vocês querem? Queremos trono, sentar. Quando ele perguntar: quem você diz que eu sou? Quando ele perguntar: o que você quer que eu te faça? Bartimeu respondeu corretamente:
tem misericórdia de mim, eu sou cego. Deus, eu sou cego. Se tu não me curares e continuares fazendo isso, eu vou ver árvores como andam, não vou ver a cruz, não vou ver a ti. Eu vou achar que mereço algo em algum ponto do caminho ainda, mostrando como Tiago e João que ainda havia cegueira. Esse é um pedido que Jesus sempre concede. Tem misericórdia de mim, ó pecador, miserável homem que sou. É o trabalho da cruz. Você vê, é para isso. Se você tem um coração, a humildade de pedir apenas misericórdia a Cristo. Pedir misericórdia é dizer o seguinte para o soberano: faça o que tu quiseres, tem misericórdia de mim, faça o que é bom para mim, faça o que é melhor. Eu não mereço nada, nada além de glória você vai receber, se é assim que você se dirige a Deus sempre. Você nunca vai pedir algo achando que você tem um valor, que Deus deve alguma coisa a você. Teus olhos estão sendo abertos para a cruz. Você realmente não usa jogo de palavras, você enxerga. E eu quero encerrar então com a conversão de Spurgeon, da autobiografia. Ele mesmo conta, a autobiografia de Spurgeon é enorme, né? Porque é importante. O pai dele, a mãe dele, o avô dele era um grande pastor, mas isso não fez ele enxergar. Ele disse assim: às vezes penso que eu poderia ter continuado nas trevas e no desespero até agora, se não fosse a completa misericórdia de Deus em mandar uma nevasca num domingo de manhã, quando eu ia a um certo local de culto. A nevasca estava tão grande que eu dobrei uma esquina e cheguei a uma pequena igreja que eu não conhecia, metodista, primitiva. E só umas 12 pessoas ou 15 tinham ido por causa da nevasca. Eu tinha ouvido falar deles, né, daquela igreja, e que eles cantavam tão alto que dava dor de cabeça. As pessoas, sempre teve essas pessoas reclamando pela altura do som, né? Mas isso não me importou. Eu queria saber como poderia ser salvo, e o ministro não foi por causa da neve. Por fim, um homem muito magro, um sapateiro ou alfaiate, não sei bem, subiu ao púlpito para pregar, porque alguém tinha que pregar, e ele era a pessoa lá do ministério, nunca tinha pregado, mas tinha que fazer. Pois bem, é bom que os pregadores sejam instruídos, mas esse homem era realmente ignorante. Ele foi obrigado a ficar grudado no texto, porque ele não podia falar muita coisa, a não ser o que estava escrito lá no texto mesmo. E o texto era: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Ele nem sequer pronunciou corretamente as palavras, mas isso não teve a menor importância. Ali estava, pensei eu, um vislumbre de esperança para mim naquele texto. E aquele pregador começou assim: esta passagem é de fato muito simples, como as pessoas às vezes leem, né? Esse texto aqui é tão claro, não precisa nem explicar. Então, essa passagem é de fato muito simples, o pregador disse: olhai. Ora, olhar, olha só que bom, né? Olhar não custa nada. Ela não manda levantar o pé, ou o dedo, ou a mão, só diz olhar. Bem, ninguém precisa cursar a faculdade para aprender a olhar, o rapaz que estava pregando disse. Você pode ser a pessoa mais idiota do mundo, e todavia você ainda pode olhar. Ninguém precisa ganhar 1000 libras por ano para olhar. Qualquer um pode olhar, até uma criança pode olhar, e o texto diz para você olhar. Mas depois o texto diz: olhai para mim. Ai, disse ele no linguajar comum de Essex, muitos de vocês ficam olhando para si mesmos, mas não adianta olhar ali. Vocês nunca encontrarão conforto em si mesmos. Alguns dizem que olham para Deus o Pai. Não, olhem para Ele posteriormente, porque você não pode olhar para Ele sem Jesus. Jesus Cristo diz: olhai para mim. Alguns de vocês dizem: temos que esperar pela operação do Espírito. Vocês não têm que fazer nada disso no texto. Olhem para Cristo. O texto diz: olhai para mim. Depois o bom homem, Spurgeon está dizendo, seguiu o seu texto dessa maneira: olhai para mim. Jesus está dizendo, né? Eu estou suando grandes gotas de sangue. Olhai para mim, eu estou pendurado na cruz. Olhai para mim, eu estou morto e sepultado. Olhai para mim, ressuscitei. Olhai para mim, subi ao céu. Olhai para mim, estou sentado à direita do Pai. O pobre pecador olha para mim.
Ó pobre pecador, olha para mim, olha para mim. E tendo conseguido esticar sua fala ao máximo por 10 minutos, o esposo está dizendo, ele conseguiu pregar por 10 minutos, não tinha mais nada para falar, e acabou o assunto, né? Então ele olhou para mim, o pregador olhou para Spurgeon, embaixo da galeria, e posso dizer, havendo tão poucas pessoas, que ele sabia que eu era a única pessoa estranha ali. E ele fixou o olhar em mim como se conhecesse todo o meu coração e disse: jovem, você parece estar em condições miseráveis. Bem, eu estava miserável, mas não estava acostumado a ouvir do púlpito alguém falar comigo. Contudo, foi um golpe certeiro, atingiu o alvo. Ele continuou: e você estará sempre em estado miserável. Miserável na vida e miserável na morte, se você não obedecer o meu texto. Mas se lhe obedecer agora, nesse momento, será salvo. A seguir, levantando as mãos, ele gritou como só um metodista primitivo poderia gritar: jovem, olhe para Jesus. Olhe, olhe. Você não tem que fazer mais nada, senão olhar e viver. E Spurgeon diz: de pronto eu enxerguei o caminho da salvação. Não sei nem mais o que ele disse depois disso, nem mais prestei atenção. Eu estava por demais possuído por aquele só pensamento. Eu estivera esperando ter que fazer 50 coisas, mas quando ouvi aquela palavra, olhe, que encantadora a palavra me pareceu. Olhe, quando pude olhar, até parece ter os meus olhos terem sido realmente abertos, né? Ali naquela hora a nuvem sumiu, as trevas foram embora rolando, e naquele momento eu vi o sol. Eu bem que poderia ter me levantado naquele instante e cantado um volume maior do que eles já estavam cantando sobre o precioso sangue de Cristo e sobre a fé singela que olha somente para Cristo. E se alguém me tivesse dito isso antes: olhai e serás salvo, contudo, isso fora ordenado sabiamente para aquele instante, não é? E agora, então eu pude dizer com eles: desde que pela fé as ondas vi supridas por teu sangue a escorrer, o amor que redime, este é o meu tema e será até eu morrer. Então, tu vê que todo o evangelho é sobre uma visão verdadeira, profunda de Cristo, mas cada uma das curas mostra algo profundo que precisa ser alterado em nós, para nós realmente vermos e sermos transformados de um grau de glória para outro. Há um outro cego, eu falei que era 4, há um que tinha uma opressão demoníaca, e enfim, não vou poder falar, mas Jesus está dizendo: o reinado da morte acabou, não por causa de vocês, mas por causa de mim, porque eu vim. Se Cristo estiver no comando, todos os pretendentes ao trono, não importa quão poderosos e convincentes, podem ser Satanás e pode ser você, todos serão esmagados. Até mesmo você, se você pretende algo de Jesus que não seja a sua cruz, ele vai perguntar: o que queres que eu te faça? Que o Espírito Santo abra os seus olhos para você responder aquilo que ele certamente fará, como o cego Bartimeu. Vamos ficar de pé.